Você lembra daqueles postes no meio de uma rodovia entre os municípios de Belém e Taquarana, agreste de Alagoas? Pois é, o imbróglio continua, a confusão continua. Agora, a Justiça deu um prazo para a Equatorial resolver o problema. A Beatriz Lacerda está ao vivo e tem mais informações, nos atualizando desse impasse, porque no meio do caminho tinha um poste, não, tinham vários postes. E agora tem uma multa, é isso? Multa por descumprimento, Bia? Nos explique. Isso, a Justiça deu um prazo para que a Equatorial faça a remoção desses postes que se encontram no canteiro da rodovia e também até no meio dessa rodovia, essa estrada que liga os municípios de Belém a Taquarana, aqui em Alagoas. É um trecho de aproximadamente 6,5 quilômetros, em que essa estrada foi feita e as pessoas que moram na região não entenderam por que foi construída uma estrada com postes bem no meio. Moradores e motoristas, inclusive, fizeram vídeos que foram postados nas redes sociais e repercutiram bastante, chamaram muita atenção. A gente ficou se perguntando de quem foi o erro, se foi da Equatorial ou da empresa contratada pelo governo do estado de Alagoas para fazer aquela obra de duplicação e implantação de rodovia naquela região. Pois bem, diante dessa polêmica toda, então agora a juíza Marcli Guimarães, da primeira vara civil da capital, determinou que a Equatorial reposicione os postes nessa estrada que liga os municípios de Belém a Taquarana, o que deve ser feito num prazo de até 5 dias, sob pena de multa em caso de descumprimento. Essa multa por dia, ela pode variar de 5 mil até 100 mil reais, sendo o limite dessa multa aplicada diariamente, caso a Equatorial, nesse prazo de 5 dias, não inicie esse trabalho, não conclua, melhor dizendo, esse trabalho de remoção dos postes. A gente até fica se perguntando se nesse prazo tão curto vai dar tempo da Equatorial fazer um serviço que há meses já se espera, O serviço até já foi iniciado, porque com toda a pressão que foi feita depois da polêmica nas redes sociais, a gente procurou ainda no mês de julho a Equatorial e ela explicou que já tinha iniciado, sim, o trabalho de remoção de alguns postes nos trechos mais críticos e que a previsão é que agora, nesse mês de agosto, o trabalho se conclua. A Justiça, Edson, ela foi provocada pela empresa. A empresa que estava realizando essa obra de duplicação e implantação de rodovia, a FP Construtora, venceu a licitação para fazer essa obra de restauração da rodovia num trecho aí de 6,6 quilômetros. E a empresa informou à Justiça que pagou à Equatorial, no mês de fevereiro, cerca de 521 mil reais. Era o valor que a Equatorial tinha para contratar equipes técnicas, comprar equipamentos de manutenção e realizar lá essa remoção da rede elétrica no trecho, a realocação dos postes, para que a pista seguisse sem nenhum problema. Acontece que desde fevereiro, quando o pagamento foi feito, um contrato foi efetuado entre essa empresa responsável pela obra e a Equatorial, nada aconteceu. Os postes continuaram, houve uma demora da empresa concessionária de energia e a pista foi feita assim mesmo, o que causou o espanto dos motoristas que nunca viram no mundo todo, eu acho, uma estrada como essa, só aqui em Alagoas, viu? A gente podia dizer até que é uma vergonha a gente se deparar com uma estrada desse jeito e agora um ficar jogando a culpa no outro, A empresa coloca a culpa na demora da Equatorial, que por sua vez respondeu que tinha um prazo aí para contratar equipes, porque era um serviço complexo, que tinha que comprar materiais. E aí chegamos em julho e essa remoção ainda não tinha se iniciado, deixando um risco evidente para os motoristas que circulavam por aquele trecho. Inclusive, acidentes foram registrados. Aí ontem, nesta quinta-feira, a juíza Marcli Guimarães, que é da primeira vara civil da capital, deu um prazo para que a Equatorial finalmente conclua esse serviço, que já deveria ter sido feito há muito tempo, Sob pena de multa em caso de descumprimento. Agora, a gente queria também aqui pontuar, Edson, que se houve erro, será que foi só da Equatorial? Porque a obra poderia ter seguido daquela maneira, agora representa um custo também para o governo, porque se os postes foram realocados, a Equatorial vai lá fazer o serviço, vai tirar, mas vai quebrar a pista toda, vai causar aí um prejuízo ao erário público, porque a obra de manutenção da pista vai ter que ser refeita. Não sei se esse custo também é a cargo da Equatorial, mas já houve inclusive um risco à vida nesse tempo que a estrada ficou feita daquela maneira, com postes bem no meio.
E só quando a própria população reclamou, botou a boca no trombone, botou vídeo na rede social, é que teve que vir uma determinação da justiça para essa correção acontecer, o que é lamentável, né? Mas está aí o prazo, vamos ver se daqui a 5 dias a coisa muda entre Belém e Taquarana. Edson. Vamos ver para crer, né, Bia? Se o problema é tão complexo assim, exige tanta demanda, eu acho que é impossível em 5 dias fazer o serviço. Mas a imagem realmente já diz tudo, né? Claro, se houve impasse, quem está atrasado, né? Por que construiu se não tinha liberado, mas não tinha pago e por que não tirou, enfim, é a justiça que determina e a determinação é essa, não é? O fato é que a estrada está lá ainda com os postes no meio do caminho e um risco mesmo, à vida de todo mundo que circula por ali. Porque ainda bem que até agora ninguém bateu num poste desse e derrubou a fiação toda e tendo um acidente grave. Porque, de fato, a situação como está, se você não tiver atenção, né, Bia? Você pode fazer até um strike, derrubar um monte de poste de uma vez só, porque um poste de um lado, um poste de outro, vai para um lado, vai para o outro. É inacreditável, né? Ainda bem que até agora tivemos alguns acidentes, mas não nenhum tão grave a ponto de ter óbitos por lá. Não é possível ter que chegar nesse ponto, né? Pois é, porque se houvesse um óbito, aí a coisa seria bem mais difícil de resolver. De quem seria a culpa? Seria da Equatorial, que não tirou o poste a tempo? Ou seria da empresa, que mesmo assim terminou o serviço da rodovia, liberou a pista para trânsito nessas condições de risco? Fica também a pergunta, né? Se tivesse havido um óbito, quem pagaria por isso? Penalmente falando, não é? Quem seria o responsável por essa tragédia iminente? Porque do jeito que está lá, já teve acidente. A gente conversou aí com moradores da região que informaram que mesmo transitando em baixa velocidade, uma média de 30 km por hora, houve sim acidente, porque é um trecho muito sinuoso e com muitas curvas. A Equatorial disse que já foi informada sobre essa decisão liminar, que está analisando o documento, mas que já iniciou agora, nesse mês de julho, a remoção dos postes nos trechos mais críticos e espera concluir o serviço ainda nesse mês de agosto, que a gente também está esperando para ver. Agora, que não deveria ter sido feito dessa maneira, isso é óbvio, né? E vale ressaltar que a Equatorial já tinha dito em uma nota anterior que aquela rede já estava ali quando a pista foi feita. Não foi colocado depois o poste. O poste já existia naqueles trechos, de acordo com a Equatorial. E mesmo assim, a pista foi concluída, né? O serviço foi concluído pela construtora, que entregou e disse, bom, nossa parte nós já fizemos. Agora, se tiver algum problema, a culpa é da Equatorial. Então, agora a justiça está cobrando da concessionária de energia, né? Vamos esperar que isso mude e que nunca mais se repita, porque foi um exemplo muito feio, né? Com certeza, Bia. Obrigado pelas informações. Vamos aguardar aí o prazo de 5 dias para ver se a gente não vai ter mais essa vergonha aí de uma pista com postes no meio do caminho. Como a Bia falou, não tem nem dúvida aí, né? Que ainda tem a dúvida, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o poste ou foi a pista? Nesse caso foi o poste já estava lá. Né? A pista foi construída ao redor exatamente do poste. Ah, mas a empresa diz, não, mas eu paguei o valor que a Equatorial cobrou para retirar o poste. A empresa não retirou o poste a tempo. Então, por que não buscou a justiça, quando pagou essa taxa e esse valor para a Equatorial, cobrando que a empresa fizesse no prazo, antes de concluir a obra? Enfim, fica esse impasse e vamos torcer que agora o problema se resolva, não é?